Em nome de Jesus, pode receber o servo do Senhor com palmas e glória a Deus, aleluia. Oh, glórias, aleluia, Jesus, oh Deus querido. Glória a Deus. Eu saúdo novamente os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, vamos pegar a nossa Bíblia Sagrada neste momento para nós meditar aqui na Palavra de Deus nesta noite. Eu acredito que o Senhor Ele tem algo especial para cada um de nós aqui. Nesta noite, o alimento da parte de Deus irá alimentar nossa alma, nosso espírito, porque da mesma maneira que o corpo físico precisa ali do seu café da manhã, do seu almoço, do seu café da tarde, do jantar, para poder manter vivo o corpo físico, para manter vivo a nossa vida espiritual diante de Deus, nós precisamos estar sempre orando, vigiando, jejuando, lendo a palavra do Senhor e nos alimentando da palavra, não é verdade? Abra tua Bíblia aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Glória ao nome do Senhor. Versículo de número 15. Quantos acharam, pode desativar o áudio aí, ou seja, ativar e dar um glória a Deus aí, quem achou Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15 e 16. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Neste momento agora, levanta aí a tua Bíblia e fala comigo assim: Senhor Jesus, fala conosco. Fala com a tua igreja, para que possamos receber o alimento espiritual para alimentar a nossa alma. Queremos ouvir a voz do Senhor, o que o Senhor tem a dizer, e não o que o homem tem a dizer nesta noite. Pode exaltar o Senhor com as palmas neste momento, meus irmãos, para a honra e glória do seu nome. Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós vemos aqui nesta palavra, nesta noite, o que Deus Ele faz na vida de um homem, o que Deus Ele faz na vida das pessoas, para que elas possam se aproximar a cada vez mais diante dEle. A gente vê aqui que Deus Ele faz uma obra na vida de um perseguidor, na vida de um homem que existiu e que é uma história real, meus queridos irmãos. A Bíblia fala que naquela época imperava na face da terra o Império Romano. O Império Romano, para que os irmãos que não saibam, é um império que perdurou na antiguidade por muitos e muitos anos. E naquela época era o imperador Nero que era o imperador. E a história diz que este imperador, meus irmãos, ele foi um dos piores imperadores que perseguia o povo de Deus, que perseguia os cristãos, aqueles que adoravam o nome do Senhor Jesus Cristo. E Saulo, meus irmãos, um homem muito respeitado pelas autoridades constituídas naquela época, era um homem que queria perseguir e destruir a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós não sabemos, nós sabemos, não é verdade, que nada pode destruir o que Deus tem para fazer na vida do homem. Eles queriam acabar com a igreja, meus irmãos, de qualquer forma, a qualquer custo. Aqueles homens daquela época, em toda ira, a Bíblia relata que Saulo, ele foi até as autoridades e pediu cartas autorizando que ele fosse até a cidade de Damasco para poder ali
destruir os pregadores da palavra do Senhor. A Bíblia fala que as autoridades deram a ele essa liberdade, deram a ele esta autoridade de poder perseguir os cristãos e de destruir. Mas o Senhor, irmãos, Ele tem um propósito para cada coisa. Imagina só, meus irmãos, aquele homem saindo com todos aqueles acompanhantes montados em cavalos, porque naquela época os cavalos eram muito usados para grandes percursos que aqueles homens faziam, que o império no geral fazia. E a Bíblia fala aqui no versículo de número 2, e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, ou seja, algum cristão, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Meus irmãos, mas aí é onde o Senhor Jesus Cristo, Ele via o que ia acontecer. Muito sangue já tinha sido derramado naquelas épocas, meus irmãos. Os cristãos sofriam de toda forma, de forma que os irmãos nem imaginam. Os cristãos sofriam naqueles dias a perseguição, por causa da autoridade daquele imperador Nero, que era um homem terrível. Mas Deus, meus irmãos, Ele fez uma grande obra na vida de Saulo. Aleluia, glória a Deus. Quando ele ia ali naquele caminho para poder destruir, meus irmãos, ele não sabia que ele voltaria um homem convertido e um dos maiores pregadores do Evangelho e da palavra do Senhor, que o Senhor levantou em todos os tempos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que todos nós somos iguais perante a Deus, mas o apóstolo Paulo foi um dos maiores homens de Deus de todos os tempos na face da terra, meus irmãos. Um perseguidor. Aleluia, glória ao nome do Senhor, que o Senhor disse que o levaria a pregar o Evangelho e o mostraria o quanto deve padecer pelo seu nome, pelo nome de Jesus Cristo. E a Bíblia fala, irmãos, que chegando perto de Damasco, aleluia, subitamente veio uma luz, subitamente raiou uma luz do céu, e aquele homem não conseguiu mais prosseguir com o seu objetivo. Aquele homem não conseguiu mais prosseguir com aquele pensamento de destruir. Por quê, meus irmãos? Porque os servos de Deus, eles são guardados pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. O inimigo, ele pode estar armando todo um laço para poder destruir a sua vida. O inimigo, ele pode estar preparando toda uma situação adversa para poder acabar com seus objetivos e da sua família. Mas nós sabemos, meus irmãos, que você está guardado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, Ele guarda a sua igreja desde as eras da antiguidade. Ele tem um zelo especial. Se nós formos olhar na palavra do Senhor, desde os tempos antigos, o Senhor sempre protege o teu povo. E não é hoje que Ele vai te desamparar. E não é hoje que Ele vai me desamparar. Porque o mesmo Deus da antiguidade, Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e permanecerá para sempre o mesmo Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala, meus queridos irmãos, que subitamente aquela luz resplandeceu e ele ficou cego. Ele ficou cego, meus irmãos, e falou: quem és tu, Senhor? Quem és tu? E a voz falou para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues, e duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Irmãos, o próprio Jesus pregou para Saulo ali naquele momento. Não precisou de ninguém pregar para ele, porque ele foi perseguir os cristãos que professavam o nome de Jesus Cristo, e o próprio Jesus Cristo apareceu e pregou para ele e converteu aquele homem. Aleluia. E a palavra de Deus fala, meus irmãos, que aqueles homens ficaram atônitos. Aqueles homens que estavam com o apóstolo Paulo ficaram sem saber o que eles iriam fazer, porque eles só ouviam a voz e não via nada. Mas o Senhor já estava preparando toda uma grande obra para aquele homem, meus irmãos. Aquele homem que foi ali perseguir o povo de Deus, que foi para destruir. E a palavra de Deus fala que este Saulo, ele consentiu no apedrejamento do diácono Estevão.
O Saulo, ele estava ali naquele dia em que Estevão foi apedrejado até a morte. Aleluia, glória a Deus, consentindo ali naquele apedrejamento. Mas o Senhor tinha uma grande obra, meus irmãos. Este familiar teu, meu irmão, que está com o coração duro como uma pedra, como uma rocha, quando você fala de Jesus para ele, tenha certeza que o Senhor vai falar com ele, vai convertê-lo dos seus maus caminhos, porque, irmãos, só o Senhor pode transformar um coração de pedra em um coração de carne. Aleluia, como fez com Saulo no caminho de Damasco. Mas a palavra de Deus afirma dizendo, meus irmãos, que o Senhor já revelara, aleluia, glória a Deus, ao discípulo Ananias, na sua casa, sobre aquela situação, e que era para ele ir e impor as mãos sobre aquele homem, e ele tornaria a ver. Meus irmãos, nós sabemos que Deus, ele tem grande poder e prazer em falar conosco através das revelações, através dos sonhos. Irmãos, nós podemos ver aqui que Deus, ele fala, ele revela. Então, irmãos, nós temos que acreditar, nós temos que ter certeza e fé que quando Deus revela algo para alguma pessoa ao nosso respeito, meus irmãos, ou ele fala conosco mesmo por intermédio de sonhos, nós devemos buscar a orientação do Espírito Santo para poder entender os propósitos de Deus na nossa vida, em cada circunstância, em cada momento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, aquele homem que estava ali cego, ele tinha perdido completamente a visão. E a Bíblia fala, irmãos, que ele ficou 3 dias sem comer e sem beber. Aleluia, por causa daquilo que tinha acontecido na sua vida. Porque Deus, ele tinha uma grande obra. E da mesma maneira ele vai fazer uma grande obra na vida do teu filho, minha irmã. Da mesma maneira ele vai fazer uma obra na vida da tua filha, do teu esposo, do teu marido, da tua esposa, do teu pai, da tua mãe, desta pessoa que você tanto tem clamado. Tenha certeza que o mesmo Jesus Cristo que converteu Saulo no caminho de Damasco, ele vai converter esta pessoa para que você possa exaltar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Porque a palavra de Deus fala, meus irmãos, que pedi e dar-se-vos-á. Se os irmãos meditar lá em Mateus 7, aleluia, capítulo 7 e 8, está falando: pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque o que pede recebe, aleluia, o que busca encontra, o que bate se abre. Então nós temos que fazer algo, meus irmãos, porque Jesus Cristo, meus irmãos, ele sofreu por nós. Muitos dos homens de Deus, das mulheres de Deus, também sofreram por causa do Evangelho de Cristo. Meus irmãos, nós iremos sofrer perseguições, porque a palavra de Deus fala: no mundo tereis aflições. Aleluia, nós seremos perseguidos, mas tende bom ânimo, diz a palavra do Senhor. Nós vemos, irmãos, em Isaías, capítulo 53, se os irmãos meditar lá no versículo 4 e 5, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido e oprimido, mas ele, pelas nossas pisaduras, irmãos, o Senhor, ele foi moído. O Senhor, meus irmãos, ele foi castigado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, meus irmãos, aquele castigo que o Senhor Jesus Cristo sofreu na sua trajetória foi para que hoje eu e você pudesse ter a liberdade de exaltar e glorificar o seu nome e de agradecê-lo pela nossa oportunidade de salvação. Pode exaltar e glorificar o nome do Senhor. Aquele castigo, meus irmãos, que Jesus sofreu, aquela amargura, aleluia, em toda a trajetória, aleluia, rumo ao Calvário, ao Gólgota, meus irmãos, foi para que hoje nós pudemos ter tranquilidade. Então este problema, irmão, esta dificuldade, você tem que entregar na mão do Senhor, clamando ao Senhor de dia e de noite, clamando ao Senhor, orando sem cessar. Quando a Bíblia fala, irmãos, orai sem cessar, é porque nós temos que estar constantemente com o nosso pensamento ligado no Senhor. Irmãos, quando o cristão ele tem um propósito de orar sem cessar, ele não precisa de temer as consequências, não, irmão. Porque o inimigo, o diabo, ele vai se levantar.
ele vai tentar me derrubar de toda forma. Ele vai tentar derrubar os irmãos de toda forma. Ele vai tentar acabar com a igreja, mas ele não vai conseguir, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo, diz a palavra do Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, meus queridos irmãos, a igreja, ela tem que estar sempre com a sua fé aumentada. Tem que estar sempre alimentando a sua alma, o seu espírito, porque senão o fracasso vem. Porque senão a frieza vem, meus irmãos. A frieza espiritual para poder abater a fé do cristão. Se eu parar de orar, se eu parar de jejuar, o que vai acontecer comigo? Se os irmãos parar de orar, parar de jejuar, de vigiar, o que vai acontecer conosco, meus irmãos? Vai ter o esfriamento da nossa fé. Mas nós vamos clamar, nós vamos estar batendo, meus irmãos, na porta. Aleluia, glória a Deus. E ela vai se abrir em todos os sentidos da nossa vida. E para aquelas pessoas que estão aí fora, a Bíblia fala no livro de Apocalipse que Jesus Cristo, ele está à porta e bate. Ele está batendo, aleluia. Ele não vai arrombar a porta do coração das pessoas de forma alguma, meus irmãos. O Senhor Jesus, ele é ordeiro, a igreja é ordeira. Mas a Bíblia fala lá no livro de Apocalipse: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, meus irmãos, graças a Deus que aqui está um povo que abriu a porta para o Senhor Jesus Cristo adentrar a tua casa, que abriu a porta para o Senhor adentrar a sua família. Saulo, ele acreditou, e aquele coração duro foi desmoronado. Ele abriu a porta para Jesus atuar na sua vida. E quão linda e maravilhosa foi a história daquele homem. Da mesma forma, tão linda e maravilhosa será a minha vida, será a tua vida, porque nós abrimos a porta do nosso coração para Jesus Cristo entrar, aleluia, glória a Deus, e entrar e cear conosco, e nós com Ele, meus irmãos. A pessoa, quando passa a abrir a porta para Jesus, ela está fechando a porta para muita coisa na sua vida, está fechando a porta para o pecado, está fechando a porta para as coisas que desagradam aos olhos do Senhor, porque não tem como servir a dois senhores, meus irmãos. Não é verdade? Nós não podemos querer servir a Deus e servir a Mamon, servir a Deus e servir ao mundo, né? Servir a Deus, servir a Baal. Como que vai ter uma operação na vida da pessoa de um desses deuses? Deuses com D minúsculo, porque o Deus com D maiúsculo é só o nosso Deus, aleluia, glória ao nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós temos que renunciar, rejeitar as coisas deste mundo. Nós não podemos deixar o nosso coração se apegar nas coisas da terra, nas coisas materiais, mas nós temos que se apegar às coisas espirituais, aonde lá, meus irmãos, o ladrão não mina e não rouba, a ferrugem não corrói, aleluia, porque aqui na terra tudo acaba. O ladrão, ele vem, ele rouba, o ladrão físico e o ladrão espiritual. O diabo, ele vem para roubar, matar e destruir, diz a palavra do Senhor. E ele tem feito isso, meus irmãos. É lamentável, milhares e milhares de almas se perdendo a todos instantes. Aleluia, porque não quiseram abrir a porta do teu coração e não deram lugar para o Evangelho de Cristo. Esse Evangelho que liberta o homem. Esse Evangelho que transforma a vida do homem. Esse Evangelho que muda o pensamento do homem. Esse esposo que está pensando em sair de casa não vai sair mais, ou que está lá vai voltar, porque o Espírito Santo de Deus está trabalhando, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos, diz a palavra do Senhor. E se pode muito em seus efeitos, nós temos que acreditar. A Bíblia nos prova isso, irmãos, lá no livro de São Lucas, capítulo 18, nós vemos ali, né, Deus agindo por intermédio da oração, o dever de orar sempre, que foi aquela viúva e o juiz iníquo. Aquele homem não temia nem a Deus e nem aos homens, diz a palavra do Senhor ali em São Lucas capítulo 18, mas aquela mulher, ela insistia com aquele juiz, aquela mulher instantemente ali, constantemente, todo dia, meus irmãos, orando, buscando a Deus e indo lá pedir o juiz para fazer justiça.
indo lá e falando: ó juiz, faça justiça contra o meu adversário, faça justiça. Irmãos, aquela mulher não desistiu, aleluia. Olha a persistência daquela mulher, meus irmãos. Aquela viúva que queria ver a sua causa julgada, favorável para ela, aleluia, louvado é o nome do Senhor. E Deus, Ele trabalhou no coração daquele homem ali que não temia a Deus e nem ao homem. Isso é o dever de nós orarmos sempre, para não cairmos no laço do passarinheiro, meus irmãos. O cristão, ele tem que correr atrás dos seus objetivos terrenos. Nós temos nossos compromissos. Todos os meus irmãos têm seus compromissos na sua casa, na sua família, seus deveres domésticos, seus deveres profissionais. Mas só que você não pode deixar isso aí tomar o lugar de Deus na sua vida, o lugar da oração, o lugar da vigilância. Por quê, meus irmãos? Porque se o Senhor não estiver conosco em qualquer uma destas coisas, não vai fluir. Porque a palavra de Deus fala que aquele que é guiado pelo Senhor, tudo que puser as mãos prosperará. Então, meus irmãos, é só nós orar e crer que o Senhor, Ele vai julgar as nossas causas. Ele vai resolver o teu problema, o meu problema, fazer o impossível. Aquele homem que todos tinham medo dele, irmãos, os próprios discípulos, depois que Saulo se converteu ao Senhor e começou também a pregar sobre o nome de Jesus Cristo, os próprios discípulos estavam duvidando entre si: é este mesmo aquele que em Jerusalém perseguia e que até matava os nossos irmãos? Mas Deus fez uma obra na vida dele para provar que Deus é Deus, meus irmãos, e que o nosso Deus é Deus poderoso. Naquela época, naquela geração, atuou pelos nossos irmãos e agora está atuando por mim, está atuando por você, porque Ele não mudou. Às vezes as pessoas acham que Deus tem todo o poder, mas não acredita que Deus, Ele tem poder para resolver esta coisa que está acontecendo na tua vida. Não deixa, irmãos, a semente da dúvida ser lançada no seu coração, não. O Espírito Santo de Deus me faz saber que tem pessoas neste culto, nesta noite, que o inimigo abateu a tua fé de tal forma que você está duvidando do poder de Deus. Não duvida não, meu irmão. Não duvida não, minha irmã, do poder de Deus, que é um poder sobrenatural. O Senhor, Ele vai fazer o milagre na tua vida, mas naquele momento que você não espera é que Ele vai atuar. Aleluia, glória a Deus. Porque Deus, Ele tem o seu tempo de trabalhar na nossa vida, meus irmãos. Chegou o tempo que Saulo terminou a perseguição. Aquele homem foi como um perseguidor dos servos. E quando ele voltou, meus irmãos, ele já voltou um pregador da palavra do Senhor. Aleluia. A Bíblia relata que em Jerusalém, em certa ocasião, aqueles homens estavam perseguindo já ele, porque se tornou pregador da palavra de Deus, e que Saulo teve que descer dentro de um cesto, meus irmãos, porque os homens estavam aguardando as portas da cidade para o matar. O que nós devemos aprender com isso, meus irmãos? Saulo descendo num cesto para não ser morto. Irmãos, nós temos que ver que o cristão, ele tem que ter entendimento de Deus na sua vida para poder agir com sabedoria nas coisas. Muitas das vezes, irmãos, nós tomamos decisão arbitrária, decisões nécias, ou seja, sem a direção de Deus, e tudo dá errado. Mas quando o cristão, ele entrega nas mãos do Senhor, saiba que Deus, ele vai trabalhar na tua vida, para a forma que você vai falar com essa pessoa, para a forma que você vai fazer algo. Você não pode, a Bíblia relata, meus irmãos, não tentará o Senhor teu Deus. A pessoa pode achar: não, eu vou ir ali fazer essa obra de Deus aqui, porque Deus é comigo. Tem que orar e vigiar para não cair em tentação, meus irmãos, porque o cristão deve agir com sabedoria. Muitas das vezes, muita coisa dá errado na minha vida, dá errado na tua vida, porque nós agimos de forma errada, sem a direção do Espírito Santo de Deus. Mas se nós deixarmos, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida e nos dar visão espiritual, tudo vai fluir, irmãos, da melhor maneira possível. Porque às vezes nós queremos fazer as coisas à base da força, meus irmãos. Não é assim que se resolve.
Quantas histórias na Bíblia Sagrada que tentaram resolver com o braço de carne e se deram mal, mas quando dobraram o joelho e se humilharam perante o Senhor ele fez uma grande obra na vida dos teus servos. Quando propuseram no seu coração de se humilhar na presença de Deus, Deus fez com que aquele mal se apartasse. Nós vemos, irmãos queridos, em outra oportunidade, podemos até transcorrer nessa história, mas aquele povo de Nínive estava condenado. Aquele povo de Nínive, a cobrança de Deus ia vir severa em cima deles, mas só que Deus deu oportunidade, e eles aproveitaram a oportunidade que tiveram. Aquele rei se humilhou, todos, até os animais ali jejuaram, naquela cidade, onde tinha mais de 100 mil homens, fora mulheres e crianças. Então, meus irmãos, nós temos que nos humilhar na presença do Senhor. Vamos ser humildes, aleluia, glória a Deus. Saulo, no caminho de Damasco, ele se humilhou. Saulo largou tudo que ele tinha, meus irmãos, para poder servir a este Deus e pregar o Evangelho do Senhor. Pregar o Evangelho não por dinheiro, não por interesse. Pregar um Evangelho não porque queria cargo. Não, apóstolo Paulo, meus irmãos, ele não queria cargo nenhum na obra do Senhor. Deus é que chamou ele como apóstolo e o encheu e o deu sabedoria, dotando do Espírito Santo. Mas ele renunciou tudo aquilo que ele tinha, aquela autoridade, junto às autoridades da lei da época. Um homem respeitado, meu irmão, largou tudo por amor a Jesus. Então nós temos que largar muita coisa por amor a Jesus, meus irmãos. Porque o que o Senhor quer nos dar, irmãos, é 100 vezes aqui nesta vida e por fim a vida eterna. Então, queridos irmãos, nós temos que aprender a desapegar das coisas deste mundo, para que as coisas espirituais elas possam fluir na nossa vida. Para que as coisas espirituais, porque nós temos que viver em espírito e em verdade, meus irmãos. Nós não podemos querer viver na carnalidade. Irmãos, por que muitos homens de Deus caem, muitas mulheres de Deus, por falta de vigilância mas começa, irmãos, às vezes no orgulho, um pouquinho de orgulho, achando que é alguma coisa, achando que pode alguma coisa, achando que é o melhor obreiro, achando que é a melhor obreira, achando que é o melhor dirigente, achando que é o melhor tocador, achando que é o melhor pregador. Isso, irmãos, é a sementinha que o diabo vai plantando no nosso coração. E que Deus nos livre e nos guarde. Porque, meus irmãos, o Senhor ele tem muito mais bênçãos e vitória para derramar sobre o seu povo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem grande obra a fazer na minha vida, na tua vida. Mas o Senhor ele não quer que nós fiquemos querendo coisas terrenais, não. Porque o Senhor preparou para nós a salvação, meus irmãos, da nossa alma. Ele vai nos livrar e vai nos guardar em todos os nossos dias. Até o dia em que Ele vier nos chamar para o seu reino de glória, Ele vai cuidar de nós. Aleluia. E Ele tem prometido, meus irmãos, os céus para nós. Uma nova terra, um novo céu, aonde não vai haver choro, aonde não vai haver rancor, aonde não vai haver mais enfermidade. Essa tristeza do teu coração não vai existir mais. Esta lágrima que você está derramando, esta enfermidade, o Senhor cura sim, mas se Ele permitir esta enfermidade, nós continuaremos fiel ao Senhor de todos os jeitos, meus irmãos. Em qualquer circunstância, nós devemos ser leais ao Senhor, na alegria, na tristeza, aleluia, como Jó lá, em qualquer situação, meus irmãos. Deus, Ele continua sendo o mesmo Deus da nossa vida. Aleluia, em qualquer circunstância. Por isso, meus queridos irmãos, vamos ter fé, que da mesma maneira que em toda a trajetória da humanidade, o Senhor, Ele esteve com os teus servos e fazendo grande obra. Tenha certeza que é a nossa vez, que Ele está conosco, meus irmãos. E Ele permanecerá conosco até o fim, para que um dia nós possamos falar, como o apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele falou, glória a Deus, lá em 2 Timóteo, aleluia, capítulo 7,
combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aleluia. Será que nós estamos combatendo o bom combate? Vamos combater o bom combate, vamos dar as mãos, meus irmãos. Agora está começando novamente o trabalho nas igrejas. Vamos dar as mãos, vamos nos ajudar, meus irmãos. Que nós unidos vai ser melhor para nós vencer. Nós unidos com um só coração, numa só fé, num só amor, num só espírito, numa só comunhão, nada vai nos abalar, porque o Senhor estará conosco, meus queridos irmãos. Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos e que nós possamos sempre estar firme no caminho do Senhor até o fim das nossas vidas, combatendo o bom combate, para poder um dia receber a coroa da vida eterna que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Exalte e glorifica o nome do Senhor, porque Ele é merecedor de toda honra e de toda glória. Aleluia, glória a Deus. E eu quero voltar a palavra neste momento para o nosso pastor Ronaldo. Receba o servo do Senhor com as palmas que exalta e glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Graças a Deus.